Meus pais esconderam por anos que eu era adotado. Descobri no pior momento possível. Já imaginou descobrir que sua vida inteira foi uma mentira? Que tudo o que você acreditava saber sobre sua origem, sua família, simplesmente não era verdade? Isso aconteceu comigo, e no pior momento possível. O chão se abriu embaixo dos meus pés, e a terra que eu pensava ser firme se transformou em areia movediça. Eu estava no fundo do poço, sem saber para onde correr, para quem pedir ajuda. Era como se a própria estrutura da minha identidade tivesse sido arrancada de mim. Meus pais, pessoas que eu amava incondicionalmente, que eu considerava pilares de segurança e amor em minha vida, me esconderam um segredo por anos. Eu era adotado. Não foi uma conversa calma em um jantar familiar, em um momento de preparação. Foi num turbilhão de acontecimentos, no meio de uma crise imensa, uma verdadeira tempestade na minha vida. Naquele momento, eu estava prestes a perder tudo. Meu emprego, meu apartamento, meu relacionamento estava em frangalhos. Era como se o universo estivesse conspirando contra mim, me jogando uma avalanche de problemas. E no meio de todo aquele caos, veio a bomba. Filho, temos algo importante para te contar. Acho que nunca vou esquecer a sensação de pavor que me percorreu. Aquela frase, simples em si, ressoou em meus ouvidos como um trovão. A apreensão me sufocava, a respiração ficava presa na garganta. Meu mundo, já em frangalhos, estava prestes a implodir por completo. Eles me contaram tudo de uma vez, como se despejassem um balde de água gelada na minha alma. As palavras ecoavam, distorcidas, numa espécie de realidade paralela que eu não conseguia processar. Anos e anos de memórias, de afeto, de identificação com minha família, tudo questionado, tudo colocado em xeque. A sensação era de vazio, um vazio profundo e lancinante. Era como se eu estivesse olhando para minha própria vida através de uma lente distorcida, incapaz de reconhecer a imagem refletida. Eu não conseguia raciocinar direito. A dor era física, uma pontada aguda no peito que me deixava sem ar. A angústia era incontrolável. Sentia uma raiva profunda, não contra meus pais, mas contra a situação, contra a vida, contra esse destino cruel que me jogava no meio de uma tempestade de emoções sem fim. Dias se passaram num turbilhão de sentimentos contraditórios: raiva, tristeza, confusão, alívio, decepção. Era como se eu estivesse vivendo em um pesadelo, incapaz de acordar. A montanha-russa emocional era exaustiva. Cada curva e descida me deixavam mais esgotado, mais perdido. Mas, aos poucos, comecei a me reconstruir, tijolo por tijolo. Comecei a entender que a adoção não me tornava menos amado, menos digno, menos especial. Eu ainda era eu, com minhas qualidades e meus defeitos, com minhas conquistas e minhas fracassas. A minha identidade não se definia pela minha origem biológica, mas pela minha essência, pelo meu caráter, pelo meu caminho. A jornada foi difícil, longa e dolorosa, mas a cada passo, a cada dia que passava, eu me fortalecia. A fé em mim mesmo se tornou meu escudo e minha espada contra as dúvidas e incertezas. A confiança em minha capacidade de superação foi meu combustível. Hoje olho para trás e vejo que aquela revelação, por mais dolorosa que tenha sido, me tornou mais forte, mais resiliente, mais consciente. Eu aprendi a lidar com a dor, com a decepção, com as incertezas da vida. Eu aprendi a me amar, a me aceitar como sou, independente da minha origem. E se você também está passando por uma situação difícil, por uma crise existencial, por uma perda significativa, saiba que você não está sozinho. Há luz no fim do túnel, há força dentro de você, há esperança para seguir em frente. Acredite em si mesmo, tenha fé em seu potencial, procure ajuda se precisar. A vida é um constante processo de aprendizado, de crescimento, de superação, e você é capaz de superar qualquer obstáculo. Inscreva-se no canal Viciado em Reddit para mais relatos reais como este. Compartilhe sua frase de motivação nos comentários. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. A vida que você conhece, a história que você acredita ser a sua. E se tudo isso fosse uma mentira cuidadosamente construída? Se um segredo, pesado como uma âncora, afundasse sua realidade no pior momento possível? Isso aconteceu comigo. Por anos, vivi em uma bolha de perfeição familiar, um conto de fadas que se desfez de forma brutal.
revelando uma verdade que me deixou completamente despedaçado. Meus pais me esconderam que eu era adotado, e descobri no pior momento da minha vida. Era uma sexta-feira à tarde, o tipo de tarde que parece tranquila, quase inofensiva. O sol batia fraco na janela do meu quarto, pintando o pó flutuando na luz. Eu estava prestes a completar 18 anos, e a expectativa de uma festa de aniversário, planejada nos mínimos detalhes pelos meus pais, pai e mãe que eu sempre amei incondicionalmente, pai e mãe que acreditavam serem os meus, pai e mãe que eu achava que me conheciam tão bem. Era o cenário perfeito para uma bomba explodir na minha vida. Eu estava revisando a papelada para minha faculdade, um sonho tão próximo de ser realizado, a realização de toda uma vida de estudos e dedicação. Era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sempre foi meu grande sonho, aquele lugar onde eu imaginava meu futuro se desenrolando. E foi ali, entre contratos e formulários, que encontrei o documento, uma certidão de nascimento. Mas não a minha, era a certidão da minha adoção. Meu nome, a data do meu nascimento, os nomes dos meus pais biológicos, tudo estava ali, preto no branco, frio e implacável. Eu me lembro de um turbilhão de sensações me atingindo, choque, confusão, raiva, uma dor lancinante no peito, uma sensação de vazio. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O mundo, antes tão familiar, se transformou em um labirinto de perguntas sem respostas, de incertezas infinitas. Eu estava perdido, completamente desorientado em um mar de emoções incontroláveis. Tudo que eu achava que conhecia se desfez. A festa que meus pais prepararam foi um desastre. Eu não conseguia comemorar, não conseguia fingir que estava tudo bem. A alegria forçada dos meus amigos, a felicidade fingida dos meus pais só amplificava a dor que eu sentia. Aquela noite, que deveria ter sido inesquecível por um motivo tão esperado, tornou-se a noite em que a minha verdade se revelou, uma verdade dolorosamente escondida e roubada de mim por anos. A conversa com meus pais foi difícil, dolorosamente difícil. Eles choraram, explicaram suas razões, falaram sobre o medo, o pavor de me perder, a impossibilidade de me dar o que queriam em sua época. Entendi, até certo ponto, mas isso não aliviou a dor da traição, da omissão, da falta de confiança. A sensação de ter tido a minha história adulterada, a minha identidade falsificada, e isso era algo que me assombrava. A partir desse momento, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu questionava tudo, minha identidade, meu lugar no mundo, meu propósito. Eu me sentia um estranho em minha própria pele, um intruso em uma família que eu sempre acreditei ser a minha. As pessoas diziam que deveria superar com mais rapidez, que eu tive sorte de ter uma família que me amou, mas a dor era visceral, uma ferida profunda que não cicatrizava. Eu não tinha como simplesmente superar. Procurei ajuda profissional, terapia, amigos e familiares, o que me ajudou a processar tudo isso. Comecei a entender que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Comecei a buscar pelos meus pais biológicos e encontrei pessoas incríveis e cheias de amor que só queriam que eu conhecesse a minha história. Descobri irmãos, uma família que nunca imaginei ter. A história toda foi um processo árduo, longo, mas ao mesmo tempo necessário. Não era fácil lidar com toda essa avalanche de emoções, todos os questionamentos. Hoje, posso dizer que estou em um lugar melhor. Ainda carrego cicatrizes, lembranças da dor, mas também carrego a força da superação, o aprendizado de uma verdade que, apesar de tardia e cruel, me permitiu reconstruir minha vida, minha identidade. A ferida ainda dói, mas não me define mais. Sou um mosaico de experiências e de pessoas, uma tapeçaria complexa e multifacetada, tecida com fios de amor, dor e resiliência. E isso, aprendi, faz parte do que eu sou. A minha história é minha, e mesmo que repleta de nuances de sombra, também está repleta de luz. Uma luz que me guia, que me fortalece e que me permite seguir em frente. E é essa mensagem de força que eu quero compartilhar com vocês. Se você está passando por algo semelhante, por favor, saiba que você não está sozinho. Há luz no fim do túnel, há esperança, há cura. E há força dentro de você, uma força maior do que qualquer segredo possa esconder. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Literalmente.
não em um sentido figurado, mas a terra tremeu, rachou, enquanto eu assistia a minha vida ruir. E o pior, a causa estava enterrada, escondida, por anos, bem debaixo do que eu sempre achei ser meu alicerce, minha família. Minha mãe, meu pai, as pessoas que eu amava incondicionalmente. Eles me esconderam uma verdade brutal, uma verdade que mudou tudo, no pior momento possível da minha vida. Estava no meio de uma crise existencial colossal, um término de relacionamento doloroso, uma perda de emprego inesperada e o peso de dívidas que pareciam se acumular como areia movediça. Me sentia sozinha, desamparada, no fundo do poço. Era como se o mundo estivesse conspirando contra mim, jogando tudo o que eu tinha construído na lama. Nesse contexto, veio o golpe final, a bomba que detonou tudo o que restava da minha estabilidade. A descoberta de que eu era adotada. Não foi uma conversa suave, filha, temos algo para te contar. Foi uma explosão de emoções contidas, uma confissão arrancada pela própria realidade. Meu pai, com os olhos marejados, gaguejou a verdade, enquanto minha mãe chorava silenciosamente ao seu lado. Anos de sorrisos, abraços, lembranças de infância, tudo isso tinha sido construído sobre uma mentira. Uma mentira cuidadosamente arquitetada, mantida a 7 chaves por pessoas que eu achava que me conheciam mais do que ninguém. Senti um vazio enorme, um buraco negro no meu peito. Não era só a decepção, a traição da confiança, mas a sensação profunda de que eu não sabia quem eu era, de onde eu vinha. Minha identidade, toda a minha história, repentinamente virou pó. Todas aquelas fotos de família, todos aqueles momentos que eu guardava com carinho na memória, agora estavam manchados por essa revelação avassaladora. A raiva, a dor e a confusão se misturaram em um coquetel explosivo de emoções. Como eles poderiam ter feito isso? Por que esconderam de mim por tanto tempo? Qual o motivo de me privar dessa parte fundamental da minha história? As perguntas ecoavam na minha mente, sem respostas, sem consolo. Eu estava perdida em um labirinto de incertezas, sem um mapa, sem bússola, sem um fio de esperança. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu estava em choque, incapaz de processar a avalanche de informações. Meus pais, arrasados pelo remorso, tentavam me confortar, mas suas palavras soavam ocas, vazias, incapazes de preencher o abismo que se abria dentro de mim. Eu os amava, eu sabia disso, mas a ferida era profunda demais para cicatrizar tão facilmente. A princípio, o medo me paralisou. O medo do desconhecido, do futuro incerto, do vazio que a descoberta havia deixado. Mas aos poucos, a raiva deu lugar a um sentimento diferente, a necessidade de compreender. A busca por respostas se tornou minha força motriz. Eu precisava saber a verdade por trás da omissão, precisava entender o que os levou a tomar tal decisão. Comecei a investigar, a procurar informações sobre minha origem. Foi um processo doloroso, cheio de altos e baixos, mas também uma jornada de autodescoberta. Com cada peça do quebra-cabeça que eu encaixava, um pouco mais da minha história se revelava, e com ela, um pouco mais de mim mesma. Encontrei algumas respostas, mas outras perguntas surgiram, mostrando que esse era um caminho longo e árduo que eu precisava percorrer sozinha. E nesse percurso, aprendi a me amar, a me respeitar, a valorizar minha própria força. Descobri que minha identidade não estava definida pelo meu passado, mas pelo meu presente e pelo meu futuro. Eu não era definida por quem me deu a vida, mas por quem eu escolhi ser. Meus pais, apesar de tudo, me amaram, me criaram. Eu sempre serei grata por isso. Mas a minha história, agora, era minha narrativa. E eu era a autora dela. E foi na superação da dor, na aceitação da minha história, que eu encontrei a minha força e a minha verdadeira identidade. A jornada foi longa e dolorosa, mas eu aprendi que a fé em mim mesma, a crença em minha própria resiliência, foi o meu porto seguro em meio a essa tempestade. Eu sobrevivi, e mais do que isso, eu cresci. A vida te prega peças, não é mesmo? Às vezes, as maiores surpresas chegam disfarçadas de rotina, espreitando em momentos que a gente menos espera. Imagine descobrir isso, não em uma conversa calma e amorosa, mas no meio de um turbilhão de dor, de caos, no pior momento possível da sua vida. Essa é a minha história. Eu cresci em um lar aparentemente perfeito. Pais amorosos, uma casa aconchegante, amigos na escola. Tudo parecia encaixar perfeitamente naquela imagem de família ideal que a gente vê nos filmes.
Nunca questionei minhas origens, nunca senti falta de nada. Meus pais eram, ou melhor, pareciam ser a minha base, o meu porto seguro. Eram as pessoas em quem eu confiava cegamente, ou assim eu pensava. A verdade, essa verdade que me atingiu como um soco no estômago, veio à tona durante um dos momentos mais difíceis da minha vida. Meu relacionamento de anos havia acabado, um rompimento doloroso e inesperado que me deixou completamente desolada. Eu estava fragilizada, perdida, sem chão. Me sentia sozinha, abandonada, como se o mundo estivesse desabando sobre mim. Nesse turbilhão emocional, procurei refúgio nos meus pais, o meu porto seguro. Precisava deles, precisava de seu apoio incondicional, do abraço que sempre me acalmou. Mas foi justamente nessa busca por consolo que me deparei com uma verdade devastadora. Em meio a lágrimas e confissões, em um momento de fragilidade extrema, tanto da minha parte como dos meus pais, eles me disseram. Com a voz embargada, com o olhar carregado de culpa e remorso, eles confessaram. Eu era adotada. Não era filha biológica deles. Haviam escondido a verdade por todos aqueles anos. Por anos! A notícia me atingiu como um raio. Todas as lembranças, todos os momentos, todos os sorrisos, tudo que eu considerava meu se transformou em algo incerto, distante, nebuloso. Senti que o chão se abria sob meus pés, me levando para um abismo sem fim. Era como se minha identidade, minha história, tivesse sido arrancada de mim, deixando um vazio imenso, doloroso, incurável. A raiva foi a primeira emoção a me invadir. Raiva dos meus pais, por me terem ocultado uma parte tão importante da minha história, por me terem privado da minha verdadeira identidade por tanto tempo. Raiva de mim mesma, por ter sido tão ingênua, por ter acreditado cegamente em uma mentira tão bem construída. A decepção era profunda, uma ferida aberta e sangrante. Senti uma mistura de traição, confusão e um sentimento profundo de abandono. Não era apenas a adoção em si, mas a forma como foi revelada, no pior momento possível, que me machucou tanto. Eu precisava deles, eu buscava consolo, e eles me atingiram com uma bomba atômica emocional. Foi cruel, foi implacável. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes. Chorei rios de lágrimas, questionei tudo, me senti perdida em um mar de incertezas. A dor era tão intensa que mal conseguia respirar. Meus pais tentavam se justificar, explicar suas razões, mas suas palavras soavam vazias, sem peso. Nada poderia apagar o sofrimento que me causaram. Mas, aos poucos, com a ajuda de amigos e terapeutas, fui encontrando força para lidar com a situação. Entendi que a raiva e a decepção eram reações naturais, mas que eu não podia me deixar ser consumida por elas. Compreendi que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era parte da minha história e que eu precisava aceitá-la para seguir em frente. O processo foi longo e difícil, mas aos poucos fui reconstruindo minha vida, minha identidade, meu futuro. Não foi fácil perdoar meus pais, mas aprendi que o perdão, antes de tudo, é para mim mesma, é para me libertar da amargura e do rancor. Não apagou a dor, mas me permitiu seguir em frente, com mais sabedoria, com mais força, com mais compaixão. Hoje, olho para trás e vejo que aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou muito sobre resiliência, sobre a força do espírito humano, sobre a capacidade de superação. Ainda carrego as marcas daquela revelação, mas elas não definem quem eu sou. Eu sou mais forte, mais determinada e mais grata pelas pessoas que me amam e me apoiam incondicionalmente, mesmo diante das minhas maiores dificuldades. A minha história é um testemunho de que, mesmo nos piores momentos, é possível encontrar luz e seguir em frente, construindo uma vida plena e significativa. E você, leitor, o que faria se estivesse no meu lugar? A vida pode te derrubar de maneiras que você nunca imaginou, te jogando numa montanha-russa de emoções que parecem não ter fim. Imagine descobrir, no pior momento da sua vida, um segredo que seus pais guardaram por anos. Você é adotado. Não foi uma conversa calma, um aconchego familiar. Filho, temos algo para te contar. Foi um tsunami, um terremoto que abalou minhas estruturas até os alicerces. Foi brutal, foi devastador e foi real. Tudo começou aparentemente normal. Uma família aparentemente perfeita. Pais amorosos, uma casa aconchegante, a estabilidade que todo mundo almeja. Eu tinha meus amigos, minhas conquistas, meus sonhos, planos para o futuro, ambições que pareciam ao alcance das minhas mãos.
até que a vida decidiu me mostrar o quanto eu era frágil, o quanto a minha percepção da realidade era ilusória. Estava no auge da minha angústia. Um relacionamento estava terminando, meu trabalho ideal estava ruindo, meus sonhos pareciam mais distantes do que nunca. Me sentia sozinho, perdido num mar de decepções, sem um porto seguro à vista. E nesse momento, a tempestade perfeita se formou. Minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, que eu até então nunca havia visto, me entregou um envelope antigo, meio desbotado, quase destruído pelo tempo. As mãos dela tremiam, a minha também, embora eu não soubesse por quê. Naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que eu sentia era um pressentimento ruim, um frio na barriga que me congelava de medo. Dentro do envelope, documentos, papéis que contavam uma história diferente da que eu sempre conheci. Uma história que mudou minha vida para sempre. A certidão de nascimento, com o nome de meus pais biológicos, não eram meus pais. Não eram os que eu conhecia, amava, respeitava. Eram estranhos, eram um enigma que, naquele momento de fragilidade extrema, me atingiu com a força de um golpe. A verdade, guardada a 7 chaves por anos, agora estava ali, exposta, crua. O peso daquela revelação foi imensurável. A sensação de ter sido enganado, de ter vivido uma mentira por tanto tempo, me invadiu. A raiva, a decepção, a confusão se misturaram num coquetel amargo e dolorido. A dor era física, palpável. Por que eles esconderam? Essa era a pergunta que martelava na minha cabeça, sem parar, dia e noite, e a ausência de resposta era ainda mais dolorosa que a própria verdade. Eu procurei respostas em cada gesto, em cada olhar, em cada silêncio, mas só encontrava mais perguntas, mais incertezas, mais dúvidas. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções que eu não conseguia controlar. Eu queria entender, queria respostas, queria que tudo aquilo fosse um pesadelo, uma brincadeira de mau gosto. Mas não era, era real, era a minha realidade, e eu tinha que lidar com ela. Passei por terapia, procurei ajuda profissional, lutei contra a raiva, contra a tristeza, contra a solidão. A jornada foi árdua, dolorosa, mas necessária. Foi num processo lento, gradual, que eu comecei a reconstruir a minha vida, a minha identidade, a minha história. A descoberta da minha adoção no pior momento possível me quebrou, sem dúvida. Me fez questionar tudo, me fez duvidar de mim mesmo, me fez sentir perdido e desamparado. Mas também me fez mais forte, mais resiliente, mais consciente da fragilidade da vida e da importância de buscar a verdade, mesmo que ela doa. Hoje, eu olho para trás e vejo a força que encontrei dentro de mim. Vejo a capacidade de superação que eu nem imaginava possuir. Ainda existem cicatrizes, marcas profundas de um passado que não posso apagar. Mas essas cicatrizes também são parte da minha história, da minha jornada de cura e reconstrução. E aprendi algo valioso nesse processo todo. A vida é uma jornada, cheia de altos e baixos, de momentos de alegria e momentos de profunda dor. Mas é na superação dessas dificuldades que nós realmente nos encontramos, que descobrimos a nossa verdadeira força, a nossa capacidade de amar e de ser amado. E isso ninguém pode nos tirar. A minha fé em mim mesmo, essa ninguém me pode roubar. Essa jornada, por mais difícil que tenha sido, me ensinou mais sobre mim do que eu jamais poderia imaginar. E isso, por si só, já valeu a pena. Já imaginou descobrir que sua vida inteira foi uma mentira, que tudo o que você achava ser verdade era na verdade uma construção cuidadosamente elaborada de segredos? Que o chão se abra sob seus pés justamente no momento em que mais precisa de estabilidade? Essa foi a minha realidade. Meus pais esconderam de mim por quase 18 anos que eu era adotado. E a bomba explodiu no pior momento possível, numa avalanche de problemas que já me deixavam afogando. A pressão do vestibular, o turbilhão de hormônios da adolescência e a incerteza do futuro já estavam me sufocando. Eu estava prestes a entrar na faculdade dos sonhos, uma conquista que me enchia de orgulho, mas também de uma ansiedade quase paralisante. Meus pais, ou assim eu acreditava, sempre foram o meu porto seguro, a minha rocha. A relação era complexa. Meu pai era um homem de poucas palavras, reservado, um tanto distante.
Minha mãe, por outro lado, era o oposto, extrovertida, carinhosa, mas com um certo toque de fragilidade. Sempre sentia um abismo invisível entre nós, uma distância que jamais consegui definir. Na época, estava tendo uma crise familiar. Minha mãe estava doente, um diagnóstico pesado que nos deixava todos em estado de choque e incerteza. Os exames eram caros, as contas se acumulavam e a tensão em casa era palpável. Era uma tempestade perfeita de angústia, um turbilhão de angústia, um turbilhão de emoções que me deixavam à beira de um colapso nervoso. E foi nesse turbilhão, no meio do caos, que a bomba explodiu. Uma discussão acalorada com minha mãe, um grito, uma frase solta, uma confissão inesperada e brutal. Ela disse que precisava me contar algo, algo importante, algo que mudaria tudo. Ela me disse que eu era adotado. Não como uma revelação suave, um conto delicado, mas como uma verdade jogada em meu colo, fria e implacável. Não houve preparação, não houve delicadeza, só a nua e crua realidade desabando sobre mim. Me senti traído, enganado, roubado de uma parte essencial da minha história. 18 anos de memórias, de momentos aparentemente genuínos, de laços familiares que acreditava serem inquebrantáveis, tudo questionado, tudo posto em dúvida. Os anos anteriores se transformavam em uma grande encenação. A sensação era de vertigem, de estar num filme de terror onde eu era o personagem principal. Senti como se a minha identidade tivesse sido arrancada de mim, como se a base da minha existência fosse fragilizada. As lágrimas rolavam pelo meu rosto enquanto eu tentava processar a informação. Como isso poderia ter acontecido? Por que meus pais me esconderam isso? Eu estava em estado de choque, incapaz de falar, de pensar, de reagir. Era como se uma parte de mim tivesse morrido naquele momento. A dor era profunda, lancinante, avassaladora. Eu me sentia perdido, abandonado, sem rumo. A raiva, a decepção, a tristeza se misturavam em um coquetel explosivo de emoções. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes. Eu não conseguia entender a motivação dos meus pais. Por que me esconderam? Será que não me amavam? A dúvida me corroía por dentro. Comecei a me questionar tudo, minha aparência, minha personalidade, minha própria existência. Senti como se eu não pertencesse a lugar nenhum, como se fosse um estranho em minha própria vida. Busquei respostas nas conversas com meus pais, mas as explicações que recebi só agravaram a situação. Eram justificativas que na minha cabeça não justificavam tamanha omissão. A verdade é que a descoberta da minha adoção abalou profundamente minha confiança em meus pais e em mim mesmo. A sensação de traição foi avassaladora, deixando uma cicatriz que até hoje dói. Mas, com o passar do tempo, consegui entender que não se tratava de falta de amor, mas de medo, insegurança e uma série de fatores complexos que me ultrapassavam. A jornada da superação não foi fácil. Houve momentos de muita angústia, muita raiva, muita tristeza. Mas, aos poucos, com a ajuda de amigos, familiares e profissionais, consegui reconstruir a minha identidade e o meu propósito. Compreendi que a minha história não é definida pela minha origem, mas pela minha jornada. Sou fruto de um amor incondicional, apesar das escolhas que antecederam meu nascimento. Entender isso, aceitar isso, foi a chave para seguir em frente. Hoje sou grato pela minha família, pelas pessoas que me apoiam e me amam, incondicionalmente. A cicatriz da descoberta da adoção ainda existe, mas faz parte da minha história, da minha jornada. Aprendi a lidar com a dor, a perdoar e a me amar incondicionalmente. Minha história é um testemunho de superação, de resiliência, da capacidade humana de se reerguer diante das adversidades. E é por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar minha história com vocês. Para mostrar que é possível superar traumas e encontrar a paz interior, mesmo diante das maiores dificuldades. E principalmente, para mostrar que não estamos sozinhos. Que a cura é possível e que a esperança sempre renasce. A vida que você conhece, aquela que você construiu na sua cabeça, pode desabar em segundos. Era isso que eu sentia, o chão sumindo debaixo dos meus pés, quando aos 25 anos descobri que era adotado. Meus pais, as pessoas que eu mais amava no mundo, esconderam isso de mim por toda a minha vida. E o pior, a descoberta veio no meio da pior crise existencial que já vivi. O fim de um relacionamento longo e doloroso, a perda do meu emprego e a sensação de total e absoluto fracasso.
Imagine a pancada. Anos construindo uma identidade, uma história familiar e tudo desmoronando sob o peso de uma verdade escondida. A raiva inicial foi avassaladora, a decepção incomensurável. Como eles puderam? A pergunta ecoava na minha cabeça, uma dor aguda que parecia querer me consumir. Mas a dor, por mais intensa que fosse, não podia me paralisar. Eu precisava entender, precisava processar, e mais do que isso, precisava me perdoar. Perdoar meus pais pelo segredo, pela dor que me causaram e, principalmente, me perdoar por ter me deixado ser definido por essa revelação. A jornada foi longa e árdua, cheia de lágrimas, autoquestionamentos e momentos de profunda solidão. Mas, aos poucos, comecei a reconstruir, a entender que a minha história, apesar de diferente, não era menor, que a minha identidade não era definida pela ausência de um laço sanguíneo, mas pela minha força, pela minha resiliência e pela minha fé em mim mesmo. Hoje, olho para trás e vejo não um fracasso, mas uma transformação. Uma jornada que me ensinou sobre a fragilidade e a força do ser humano, sobre a importância do perdão e, acima de tudo, sobre o poder inabalável do amor próprio. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta, e que mesmo no meio da tempestade é possível encontrar a calma e a força para recomeçar. Se você está passando por uma situação difícil, se sente perdido e sem chão, saiba que você não está sozinho. Assista ao nosso próximo vídeo, onde compartilho mais sobre como superei esse momento e encontrei meu caminho. Clique no link que vai aparecer na tela agora mesmo.